Estamos dando início à quarta aula deste curso. Quando vocês abrirem o arquivo da aula de número 4, vocês vão encontrar esse material auxiliar aqui. Vamos estar abrindo juntos que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu carregar. Observem o seguinte, aqui embaixo nós temos várias páginas, ou guia, como vocês quiserem chamar, nomeadas aula número 1, aula número 2 e aula número 3. E outras aqui, tantas como aula de número 4 e ponto alguma coisa, gráfico, imagem, função e etc. Da aula número 1 até a aula número 3, temos as tabelas que formatamos juntos nas últimas aulas. Nesta, vamos começar pela de aula número 4, gráfico. E vocês vão ver que nós temos aqui 3 tabelas. Temos esse primeiro conjunto de células, que forma uma tabela. Temos esse segundo aqui e este terceiro. Vamos atribuir uma cor a essa primeira tabela, só para nós manter um foco visual na tabela que nós vamos trabalhar no momento. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou estar selecionando essa primeira linha, clicando na tecla de atalho Shift espaço. Vou colocar aqui a cor negrito. Vou atribuir uma corzinha de fundo, um cinza. Vou atribuir esse cinza aqui, deixa eu ver. Esse cinza clarozinho mesmo. E só para dar um destaque ao cabeçalho. E as demais linhas aqui, observe o que eu vou fazer. Truque novo para vocês. Eu quero selecionar esta parte aqui, ó. Essas linhas de baixo, que não sejam o cabeçalho. Eu poderia estar selecionando com o mouse, simplesmente clicando na primeira linha, na primeira célula, né, da linha onde eu quero, e arrastando até o final. Mas, imagine que fosse um conjunto de dados bem maior. Então, fazer isso manualmente talvez não fosse muito legal. Então, vamos fazer com atalho. Eu vou estar selecionando a primeira linha, onde eu quero aplicar a seleção, clicando em Shift espaço. E observe o seguinte, uma vez que a linha topo que eu quero aplicar a minha seleção, ela já esteja selecionada, eu continuo pressionando a tecla Shift e agora eu vou na setinha do teclado para baixo. Observe o que vai acontecer. Quando eu mantenho pressionado a tecla Shift, é um comando que ele entende que é para seleção de linha, certo? É assim que a gente consegue selecionar sempre uma linha de uma tabela, clicando Shift e o espaço. Shift diz, olha, eu quero selecionar linha. Mantendo ele pressionado e movendo a setinha para cima ou para baixo, ele vai dizer, beleza, eu quero selecionar linha. E de onde? De baixo para baixo. Se eu for com a setinha para cima, então eu vou estar removendo a seleção de baixo e vou estar subindo. Não sei se vocês entenderam, mas a gente vai praticar um pouco mais adiante. Pronto. Chegou onde vocês queriam, vocês podem soltar. E observe que vocês selecionaram tudo, sem precisar estar indo com o cursor do mouse, enfim. Vamos vir aqui em cor de preenchimento. Eu vou estar aplicando essa corzinha aqui bem clarazinha. Vocês podem aplicar a cor que vocês quiserem, certo? Pronto. Observe uma coisa aqui. Onde tem o nome modalidade, e o restante da palavra está cortado. O que poderíamos estar fazendo? Vamos dar um clique aqui, ó, observe, clique duplo, e automaticamente já foi ajustada a largura desta coluna. Mas nesta aula eu não quero que a palavra modalidade esportiva elas estejam na mesma célula, alinhada na mesma célula. Eu queria que a palavra esportiva tivesse na mesma célula, mas embaixo de modalidade. Como é que eu poderia estar fazendo isso? Observe, eu vou clicar aqui em frente da palavra modalidade e vou dar um Ctrl espaço. Vejam o que irá acontecer. Ctrl espaço não, desculpem. Ctrl Enter. Observe. Eu vou dar uma quebra de linha. E quando eu clicar fora,
eu vou ter a palavra só, modalidade esportiva, na mesma célula, só que em vez de estar escrito uma à frente da outra, ele vai estar ligeiramente abaixo. Vou selecionar aqui essa linha, Shift espaço, vou alinhar ao centro. E o alinhamento vertical, que é para deixar meio que flutuando aqui, eu vou colocar ao centro também. Observe. Pronto. Vou deixar o tamanho da foto do jeito que tá. Eu acho que já dá para a gente trabalhar assim. Bem, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou selecionar toda essa coluna, toda essa tabela, Shift espaço, Ctrl espaço. Vou vir aqui na guia Inserir. Notem que eu vou inserir um gráfico. Eu poderia estar vindo aqui, mas como estamos trabalhando exclusivamente esta guia, então eu vou vir sempre aqui, que é para a gente saber que se não existisse esse ícone de atalho aqui, onde é que eu poderia estar adicionando um gráfico? Na guia Inserir. Então vamos vir aqui em Gráfico. Vamos clicar. Olha. Observem que já foi gerado um gráfico automaticamente, inclusive com um título chamado Meninos e Meninas. Temos aqui que a gente chama de legenda nesta parte, identificando o que são, o que representa essas colunas aqui. A gente vê que da cor azul nós temos um par de colunas, né? Para cada modalidade, aqui nós temos um par. E azul, que significa que foi a modalidade, né, de inscrição dos meninos, e a vermelha, de inscrição das meninas. Ok. Você foi abrir também aqui um editor de gráficos. Não vamos estar trabalhando aqui, vamos estar trabalhando, abrindo as opções aqui com o botão direito do mouse. Eu julgo mais interessante para esse primeiro momento, mas depois vocês podem explorar aqui, que vai ter praticamente as mesmas coisas que aqui, tá bom? Aqui é mais que um atalho. Vou estar fechando essa janelinha aqui, logo mais ela vai abrir mesmo. Vou vir com o botão direito do mouse em cima do meu gráfico e vamos começar por título do gráfico e dos eixos. Vamos estar modificando aqui o título, então vou clicar em título do gráfico. E aqui, onde tem título, texto do título, em vez de meninos e meninas, eu vou estar apagando aqui e vou colocar inscrição de alunos. Inscrição por modalidade, na verdade. Inscrição por modalidade. Vocês podem estar colocando o que quiserem aí, tá bom? Vamos colocar o texto no alinhamento no centro. Eu não vou deixar negrito. Não, vou deixar negrito sim, para dar uma cor de destaque. E vou o texto de preenchimento não vamos trabalhar. O tamanho da fonte, se vocês quisessem alterar, vocês poderiam estar alterando aqui. O tipo da fonte vocês também poderiam estar alterando, mas eu vou deixar assim mesmo, certo? Vamos vir aqui agora, abrir outras opções e eu quero adicionar, ainda em relação ao título, eu quero adicionar um título no eixo vertical, que é esta parte aqui, ó, em cima. Adicionar um título que nos ajude a identificar o que esse intervalo de 0 a 25 quer dizer. Então, cliquei na opção de título no eixo vertical e aqui está o texto do título. Eu vou adicionar número de inscritos. Eu vou colocar aqui, ó, número de inscrições, na verdade. Pronto, observem que o que eu digitei aqui apareceu aqui ao lado, número de inscrições. Eu poderia estar mudando o tipo da fonte, o tamanho da fonte, a cor do texto, mas eu vou deixar assim mesmo. Caso eu quisesse colocar aqui um texto também para descrever o que essas palavras querem dizer, eu poderia estar fazendo isso. Então, vamos aqui com o botão direito do mouse, mais uma vez, para abrir as opções, título do gráfico e dos eixos, e aí eu iria clicar em título do eixo horizontal. Se olharmos para cá, veremos só o nome modalidade, mas como vemos aqui no texto do título, vemos modalidade esportiva. Por quê? Porque, de fato, esse texto aqui, ele contém as palavras modalidade esportiva. Mas por que não aparece?
Se olharmos para cá, veremos o seguinte, que a palavra esportiva ela está ligeiramente abaixo de modalidade, porque colocamos assim no início. Logo, quando ela se apresenta nesta parte, o esportivo ele está também logo abaixo, só que ele não aparece para a gente. Observe, vou dar um clique aqui, nessa caixinha aqui que se abre, e vocês vão ver, ó, nós temos o nome esportiva. Se quisermos que ela apareça, podemos simplesmente vir aqui, clicar em modalidade esportiva, dar um Enter. Deixa eu escrever, apagar aqui o A e escrever novamente, vou dar um Enter. E vocês vão ver que ela voltou aqui para frente do modalidade. Pronto. Isso acontece quando a gente coloca a palavra abaixo. E aí ele replica o modelo que está lá na célula. E aí, se isso acontecer com vocês já sabem como resolver. É só fingir que apaga, vai reescrever um texto, apaga, escreve novamente uma única letra e ele já coloca logo à frente. Bem, já está aqui no centro. Eu vou deixar assim mesmo, como está. Vou fechar aqui. E observe, o que fizemos aqui? Adicionamos um título, aqui acima. Colocamos um título no eixo vertical, que é aqui, sempre na parte que fica em pé, por assim dizer. E colocamos um título na parte horizontal, que é essa parte aqui, que fica deitada. Vamos ver mais opções aqui. Observe o seguinte, se eu ver aqui nesses 3 pontos, eu tenho a opção de editar esse gráfico, que é o que a gente estávamos fazendo. Tem a opção de excluir o gráfico, não quero excluir o gráfico no momento. E eu tenho a opção de fazer o download do gráfico. Então, imagine que vocês têm uma tabela, vocês têm os conjuntos de dados, vocês formam um gráfico a partir daqueles dados. E vocês têm a opção de fazer o download. Vamos fazer o download aqui em PDF? Mas show, vou estar abrindo aqui diretamente no navegador. E vamos estar visualizando nosso gráfico. Olha o que acabamos de fazer. E aí vocês podem pegar esse gráfico, por exemplo, podem baixar em formato de imagem e estar adicionando no artigo que vocês forem escrever ou em algum outro trabalho que vocês venham desenvolver. Por exemplo, na apresentação de um seminário. Vocês podem estar criando os próprios gráficos de vocês. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui mais algumas opções interessantes para nós. Vocês poderem publicar, copiar o gráfico, colar em outra parte para vocês brincarem um pouco com ele. Colocar um texto alternativo para a questão de acessibilidade. Não vamos estar fazendo isso aqui. Eu vou minimizar ele só para a gente poder manter ele aqui com a gente, mas trabalharmos nos outros. Observem que quando eu seleciono, fica esses pontos de nós aqui ao redor do nosso gráfico. Eu vou estar vindo aqui ó, na lateral, observem que vai formar como se fosse uma pinça. Eu vou estar segurando e vou estar diminuindo aqui o tamanho dele. Eu gosto de fazer assim porque eu diminuo com a pinça de forma proporcional. Vamos deixar assim, acho que tá legal. E vou colocar aqui embaixo, tá bom? Vocês podem estar fazendo isso também para a gente manter ele aqui e trabalhar nos próximos. Eu vou estar fazendo uma seleção aqui nessa primeira linha, Shift espaço. Vou deixar aqui em negrito, novamente só para dar um destaquezinho na tabela que eu vou trabalhar. Vou adicionar uma cor, vocês podem estar adicionando aqui que quiserem. Vou selecionar novamente, observe que agora eu quero selecionar essas linhas aqui de baixo. Posso estar fazendo um cursor do mouse, clique na primeira opção, segure e arrasta, ou eu posso selecionar a linha com Shift espaço e segurando o Shift simplesmente vir com a setinha para baixo, certo? Tudo selecionado, vou vir aqui e aplicar uma cor. Eu vou colocar
essa primeira linha aqui sempre no centro, o alinhamento no centro. E aqui também, o alinhamento vertical vai ficar flutuando. Pronto, acho que agora ficou bacana. Vou estar novamente selecionando todo esse gráfico. Shift espaço contra espaço. Vou vir aqui, inserir. Novamente vamos inserir um gráfico. Vou clicar. Notem, foi gerado um gráfico. Só que nós não queremos esse tipo de gráfico. Não achei que ficou muito interessante. E vamos estar, então, procurando por outros tipos de gráfico até encontrarmos algum que melhor se encaixe nesse contexto. Quando estamos trabalhando com intervalos, com valores que foram crescendo, diminuindo, no intervalo de tempo, o gráfico mais recomendado é o gráfico de linha, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Eu vou vir aqui, eu vou botão direito do mouse mesmo, e aqui ó, em estilo de gráfico, vou estar clicando aqui. Personalizar, configurações, não é isso que eu quero, configurações, tipo de gráfico, é aqui que a gente quer trabalhar. Eu vou vir aqui, ó, observem que o gráfico que se apresenta agora é o de barra, é o de colunas de barras. Eu vou vir clicar aqui para procurar por mais opções. Então, eu vou vir aqui mais abaixo, olhem só, esse gráfico aqui de linhas. Esse gráfico é o mais adequado quando a gente trata de valores que foram se alternando com o passar do tempo. Por exemplo, um paciente no hospital, o batimento cardíaco dele. Se vocês observarem, no filme, naqueles aparelhinhos lá, os gráficos que apresentam o batimento no tempo é mais ou menos um gráfico de linha. Então, sempre lembre-se disso. Os valores foram mudando com o passar do tempo, das horas, por exemplo. Enfim, vocês podem usar esse tipo de gráfico. Vocês podem estar precisando também quais os melhores tipos, os 3 principais tipos de gráfico que a gente vai ver aqui, que é o de barras ou de coluna, pode ser chamado de uma das duas formas, os de linha ou os de pixel. Vocês podem estar pesquisando, quando forem desenvolver os gráficos de vocês, qual o melhor gráfico para cada contexto. Mas sendo que esses 3 são os principais, então vocês podem começar por eles. Bem, vamos ver aqui, já mudamos para o gráfico de linha, só que ele ainda não está muito bacana. Então vamos mexer um pouco mais nele. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser melhorar esse título. Nós aprendemos como. Podemos ver aqui com o botão direito do mouse. Temos aqui título do gráfico e dos eixos. Vou clicar aqui título do gráfico. Eu vou deixar esse mesmo título, porém eu vou centralizá-lo. Vou colocar uma cor aqui preto. Vou deixar assim. Vamos colocar a legenda aqui. O título aqui na parte vertical já se encontra do jeito que queremos, que é para descrever o que significa esse intervalo. Observe que no outro gráfico, o intervalo aqui ele era número de inscrições. Então, esse 0 a 25 indicava que era o número de inscritos, na verdade. Aqui, por outro lado, significa o consumo por quilowatts por hora. Então, observe que é interessante adicionar aqui para ter uma descrição do que aquele intervalo significa. No outro gráfico, nesta parte de baixo, significava modalidade esportiva. Aqui, por sua vez, significa os meses no decorrer dos anos. Não vamos adicionar nada, porque já temos aqui. Vamos estar mudando essas coisinhas aqui. Eu não achei muito bacana no jeito que essa linha se apresenta. Um atalho seria você simplesmente clicar sobre a própria linha. Inclusive, atalho esse que vocês podem fazer para aplicar, inclusive, formatação no título. Então, eu quero ir no título. O que eu posso fazer? Isso aqui é consumo. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Então, digamos que eu quero editar o título. Vocês podem simplesmente dar um clique aqui e automaticamente vai abrir a parte em que vocês podem estar editando o título gráfico. Do mesmo jeito, se vocês quisessem editar aqui na parte vertical, vocês poderiam estar clicando e automaticamente ir abrir. É um atalho. Agora, se não tivesse essa parte aqui, então se não tivesse já um texto, vocês teriam que, de fato, vir aqui com o botão direito do mouse, abrir as opções e vir aqui por título e procurar o eixo vertical. Eu gosto de usar atalhos porque facilita a minha vida, evita cliques,
Mas é bom vocês saberem, se não tiver aquele atalho, se não tivesse, por onde é que eu iria? Então é sempre bom vocês aprenderem atalho, sim, porque ajuda bastante, mas sempre saber o caminho para encontrar aquela função caso o atalho não existisse ou não tivesse ali. Bem, vamos vir aqui no atalho da linha. Falando que não era bom adicionar atalho e eu fazendo o atalho, né? Vamos aqui com o botão direito do mouse, abrir opções. Então, vamos vir aqui em série. Então, se não tivéssemos o atalho aqui para clicar, poderíamos vir aqui. Abrimos as opções e vimos em série. Clicar aqui. Foi abertas as opções de séries e eu quero alterar a cor dessa linha. Vamos vir aqui, eu vou colocar essa cor laranja. Interessante. O tipo da linha, eu quero deixar essa linha assim mesmo. Se vocês quisessem deixar com os tracinhos, alguma coisa, vocês poderiam estar mudando. Eu vou deixar esse tipo. Agora, a espessura da linha, eu quero deixar ela levemente um pouco mais grossa. Não vi diferença nenhuma. Agora exagerou. Deixa eu voltar para o 2. Pronto. Tamanho do ponto. Agora, observem que legal. Atualmente aqui a gente não tem nenhum tamanho. Eu vou colocar aqui 2 px. Ficou muito pequeno. Acho que vocês nem conseguiram visualizar. Mas, ó, eu vou remover o ponto. Observem que não tem nada, absolutamente nada aqui. E eu vou adicionar o ponto um 7x, porque aí 7px, porque aí você fica mais fácil de visualizar. Observem, por que esses pontos eles são interessantes? Eu vou estar aumentando aqui o tamanho do gráfico, que para vocês conseguirem visualizar melhor as mudanças que estão acontecendo. Então, observe o seguinte, digamos que em janeiro nós tivemos o equivalente a mais de 100 km/h, certo? Esse aqui foi aqui que marca o registro, exatamente nesta parte. Em fevereiro, por sua vez, nós não temos linhas que fiquem marcando exatamente onde é o ponto que bate aquele consumo. Nós temos as pequenas... Como é que eu posso dizer? Como é que é o nome em matemática que fala? Esqueci. Nós temos... Deixa eu tirar aqui. Nós temos esses pontos aqui, sabe? Esses vértices. Será que essa palavra é certa? Nós temos esses vértices aqui, ó, que identifica onde é que foi o número do consumo. Mas, se a gente simplesmente olhar, ó, eu tenho aqui um nível de consumo e aqui ele foi decaindo, né? De janeiro a gente teve isso, então de janeiro para fevereiro o meu consumo de energia foi menor, ele parou mais ou menos aqui. Aí, em março, eu consegui diminuir ainda mais, ele parou aqui, observem. Em abril, teve um leve aumento. Só que, para ver assim, não está tão claro, não está tão nítido. Então, uma coisa interessante a se fazer seria adicionar um tipo de ponto e uma espessura a ele, porque aí fica mais fácil nós identificarmos. Ó, beleza, aqui foi onde deu em janeiro consumo, fevereiro foi aqui, março, abril e assim sucessivamente. E vocês podem estar adicionando diferentes tipos de formato desse ponto. Ah, eu quero um triângulo, eu quero um quadrado, eu quero uma estrela, por exemplo. Vocês vão adicionando aí conforme o gosto de vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não vou inventar moda, eu vou deixar o básico mesmo. Às vezes menos é mais. Eixo esquerdo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero adicionar aqui. Barra de erros, legenda de dados. Ótimo, perfeito. Eu vou adicionar aqui uma legenda de dados, por quê? Porque assim, sem ela, vamos analisar aqui nosso gráfico. Tá, aqui nós temos 0, 50, 100, 150 e são os intervalos. Sabemos que o consumo aqui, ele está sempre de 50, acima de 50 e abaixo de 150. Sabemos que em janeiro ele passou de 100, mas foi 100 quanto? 110, 20, 30. Sabemos que em fevereiro ele está abaixo de 100, mas abaixo quanto? Será que ficou 50, 75, 80? Não tem como a gente saber quanto ficou, só olhando assim. Então, uma forma melhor de olharmos e saber exatamente quanto foi o consumo daquele mês é adicionarmos uma legenda nesses dados. Então, ela vai nos dizer, olha, janeiro
foi 110. Fevereiro, 85. Março, 75. E assim por diante. Vamos agora para o próximo tipo de gráfico. Estou fechando aqui. Deixa eu baixar esse modelo de gráfico também. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o download, assim como eu. Eu vou baixar no modelo PDF. Só para a gente ver como é que ficou. Olhem, que maravilha. Vamos voltar aqui. Não vou diminuir, ó. Uma vez selecionado, vou vir aqui, ó, nessa pincinzinha que surgiu e vou estar diminuindo o tamanho. A largura e o tamanho, né? De forma proporcional. Vou colocar aqui abaixo. Pronto. E depois, como eu vou compartilhar esse material com vocês, vocês podem ter acesso aqui ao que fizemos juntos. Na verdade, vocês vão ter também, né? Como vocês vão estar fazendo. Olha, eu quero que vocês observem aqui uma coisa. O seguinte, se vocês olharem para essa primeira coluna, vão ver que ela fala sobre as modalidades esportivas. E essa primeira coluna, ela foi considerada como o eixo X aqui do nosso gráfico. Então, observem aqui, ó, modalidades, aí temos futebol, vôlei, basquete, atletismo e tênis. Ela foi posta aqui embaixo. E aí, se vocês observarem, essas outras colunas, elas representam uma barra ao intervalo. Ele fez uma média aqui do intervalo, ele identificou que, ó, temos de 0 a 25, automaticamente o Excel não. A planilha do Google faz isso, mas o Excel também, já que são planilhas que trabalham com as mesmas finalidades. E assim, ok, cada barra dessa, tanto a barra da parte dos meninos quanto das meninas, eles foram gerados a partir de cada coluna. Então, observe, a primeira coluna representou o quê? O eixo X, que é essa parte aqui de baixo, e as demais colunas o eixo Y. Então, como temos dois tipos diferentes aqui de gênero, dois gêneros, duas colunas, foi criado duas barras para cada modalidade esportiva. Vamos vir para cá. Eu estava editando os meus vídeos e eu percebi que eu faço muito é quando eu quero dar uma pausa pro próximo pensamento, sabe? Tipo, que tá por vir. Aí eu faço meio que inconsciente isso. Enfim, vamos lá. Aqui, deixa eu trazer para cá um pouco, só para ficar melhor de vocês acompanharem a explicação. Depois eu retorno para lá. Então, aqui da mesma forma, ó, a primeira coluna, ela foi considerada como um eixo X, essa parte aqui, ó, deitada. Então, observem, cada linha dessa foi representada aqui como um valor. E essa segunda coluna, ela foi representada no eixo Y. Aqui, se vocês bem lembrarem, quando gerou o primeiro gráfico, foi barras, mas ele só mostrava uma barra por cada mês, diferente deste daqui, que passou a mostrar duas barras. Por quê? Porque aqui temos apenas uma única coluna relacionada ao mês, então foi uma única barra a cada mês. Aqui, por sua vez, temos duas colunas relacionadas à modalidade, então foi criado duas barras para cada modalidade. Bem, mas mesmo que por padrão, vamos assim dizer, a primeira coluna ela seja considerada o eixo X, não quer dizer que sempre vai ser assim, tá bom? Nós podemos estar mudando. Eu quero que a primeira coluna ela seja o eixo Y. Vocês podem estar montando o gráfico de vocês como vocês bem desejarem. Não se prenda ao que estão vendo aqui. Aqui é só uma amostragem para vocês verem que vai ser gerado um gráfico aleatoriamente. E aí vocês já sabem que vocês podem mudar a aparência do gráfico, podem adicionar um título, tanto na parte superior, quanto no eixo X, quanto no eixo Y, vocês podem estar brincando aí como vocês bem quiserem. Da mesma forma, a primeira coluna está vindo sempre como eixo X? Está vindo sim, mas não significa que sempre vai ser assim. Se vocês precisarem mudar, vocês podem estar fazendo isso. Então, aqui é só uma amostragem inicial, né?
eu vou vir aqui, ó, nessa barrinha de rolagem, vou vir para esse lado de cá, para ficar melhor. Eu vou suspender aqui, vou trazer mais para cá. Pronto. Mais uma vez, vou estar selecionando aqui essa primeira linha, vou estar aplicando uma cor a ela. Uma coisa, vamos brincar um pouco? Vamos mudar? Vamos, em vez de aplicar aqui, como eu ensinei da última vez, vamos vir aqui em formatar e colocar cores alteradas? Só para a gente praticar das duas formas. Vou colocar... Ele era para mim ter selecionado tudo, né? Então, vou voltar aqui, ó, remover cores alteradas, porque eu já apliquei, só que eu apliquei somente a primeira coisa, primeira linha. Vou estar selecionando tudo, Shift espaço, Ctrl espaço. Agora, eu posso vir em formatar e cores alteradas. E vou adicionar essa corzinha aqui, ok? Feito isso, vem aqui no X, já foi aplicado. Pronto, agora vamos gerar nosso gráfico. Selecionar novamente. Já sabem como seleciona. Shift espaço, Ctrl espaço, vai selecionar toda a tabela. E agora vamos vir novamente em inserir. E aqui em gráfico, vamos ver o nosso terceiro tipo de gráfico de hoje. Adicione uma série para acessar seus dados. Então, observem que, diferente das últimas vezes, não foi gerado automaticamente. Aqui, pediu que nós mesmos adicionasse séries, e nós podemos considerar aqui como se fossem colunas para definir que eixo vai ser, vertical, horizontal, ou seja, o eixo ou eixo Y. Vamos vir aqui na parte de série, justamente aqui, ó, observe que está pedindo para adicionar uma série. E aqui, na parte de série, vamos ver o seguinte. Selecione o intervalo de dados. Não quero selecionar, não. Eu vou vir aqui em agregar, na parte superior, e vamos ver o que vai acontecer. Então, observe o quê? Que quando eu fui em agregar, no jeito que está aqui, na parte no eixo X, ele colocou, igual na explicação anterior, a primeira coluna, que foi considerado o eixo X. Só que aqui nós temos nomes de 100 filmes. Então, olha que tanto valores aqui não faz sentido, né? Para este caso, o que mais vai fazer sentido é que a segunda coluna, que fala sobre os gêneros, que é um agrupamento desses filmes, elas fiquem no eixo X, que é essa parte de baixo aqui. Então, nós vamos estar mudando. Vamos vir aqui em série, remover todas as séries. Eixo X aqui, remover. Eu vou colocar eixo X, o intervalo de dados aqui. Vamos ver aqui. Selecione o intervalo. Como eu quero somente a segunda coluna, eu sei que a segunda coluna é a coluna K. Observe. Então, eu vou colocar K1, porque é da primeira coluna. Na verdade, não é da primeira, é da coluna, mas é da segunda linha, porque a primeira linha ela é o cabeçalho. Então, eu quero que seja a coluna K, começando pela segunda linha, porque a primeira, lembre-se sempre do cabeçalho, e começar por essa, e vai até 2 pontos. K, quantas linhas a gente tem? Ai, não sei, esqueci. E agora? Vocês podem estar, filando por aqui, tá bom? Observe que o conjunto de dados que está selecionado é da coluna J, primeira linha da coluna J, até a 101ª linha da coluna K, tá? Nós queremos trabalhar com a segunda coluna, logo vamos colocar a coluna K, iniciando na segunda linha e vai até a linha 101, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto, olha que interessante, eu fico animada quando vejo essas mágicazinhas acontecendo. Fizemos um agrupamento. Então, o eixo X agora, ele trata da segunda coluna, não mais da primeira. Observem aqui que nós temos um agrupamento. Temos filme ação, ficção, drama e comédia. Eu até achei que ia ter uma quinta, quinto gênero, mas tudo bem. Como é que é? Da barra de ação, nós vemos aqui que temos mais de 40 filmes, não chega a 50. Ficção, um pouco mais de 30. Drama, temos mais de 10. E comédia, nós temos o quê? Chega no 20, ou mais ou menos ali na metade de 10 e 20, 15, enfim. Vamos ver.
E só teve uma única coluna neste caso aqui, uma única barra, digamos assim, porque só tinha mais uma coluna para comparar em relação àquele gênero. Não tínhamos outra para estar associando aqui, igual no primeiro gráfico. Vamos adicionar um título, precisamos de um título, botão direito do mouse. Aqui, título do gráfico. Aqui eu vou colocar o top gêneros, mais esse top gêneros, mais assistidos. Gente, vocês podem colocar um título melhor, tá? Esse aqui foi o que eu pensei no momento, então vai esse. Top gêneros mais assistidos. Vamos dar vida ao nosso gráfico. Vamos colocar aqui no meio o alinhamento central. Vou deixar em negrito, não vou mudar a cor da fonte, acho que assim tá bacana. Quero adicionar aqui, ó, aqui do lado. E aí, o que eu falei com vocês, olha, se tivesse um pré-texto aqui, poderíamos clicar e abrir um atalho, mas não tem. E agora, por isso a importância de não se prender aos atalhos. Não tem, então vamos, botão direito do mouse, abrir as opções, e aqui, ó, título do gráfico e eixos, eu quero do eixo vertical. Eu não sei qual é o eixo vertical, horizontal. Faz um teste, clique na uma e outra, escreva, e onde aparecer o texto, vocês vão ver que se era ali ou não onde vocês queriam. Então, observem, era aqui que eu queria, então ótimo. Se não fosse, vocês apagam e ia na outra opção. Eu não sei o que eu vou colocar aqui, na verdade nem vai ser esse tipo de gráfico que eu vou querer, eu vou apresentar outro modelo para vocês, mas ótimo eu já ter colocado aqui o título. Eu vou vir aqui nesses 3 pontos. Então, ok, eu já agrupei por gênero. O primeiro ponto foi esse, que vocês observem que ele não gerou automaticamente, deixou por nossa própria conta. Então, já agrupei. Pelo intervalo, lembra lá na primeira aula eu falei para vocês que era interessante vocês saber sobre linha, sobre coluna, sobre células e esse intervalo, porque nós íamos fazer uso. Então, estamos fazendo uso agora. Uso nesta aula. Vocês observaram que eu precisei definir qual é que ia ser o agrupamento desse meu eixo aqui, e eu defini como? Pelo conjunto das células. Qual foi o conjunto da segunda coluna? Que era qual? Coluna K, que englobava quais linhas, quais conjuntos de células. Começava da 2 e ia até a 101, viu? Isso que a gente utilizou, nós usamos o conhecimento de coluna, de linhas e de células, né? Que é justamente uma ou conjunto das linhas ou colunas selecionadas. Vou aqui editar gráfico mesmo. E aqui em configurações, observe que quando eu clico em editar gráficos, vem para essa parte de personalizar, mas eu não quero essa parte, eu quero a parte de configuração. Vou puxar aqui para cima. Ó, tipo de gráfico. Aqui tem gráfico de colunas, que é o que está presente. Não quero gráfico de colunas, eu quero agora um gráfico de pizza. Que inclusive ele já me sugere aqui, olha que interessante. Vamos clicar no sugerido? Por que esse tipo de gráfico? Quando nós estamos tratando de proporção, digamos que nós temos, sei lá, uma turma, estamos fazendo pesquisa para saber se a turma gosta mais de português ou de matemática, digamos assim. E aí nós percebemos que 70% da turma prefere matemática e 30% prefere português. Vocês percebem que se nós pegarmos o percentual de pessoas que gostam de matemática mais os que gostam de português vai dar 100, que é justamente a nossa amostra, o tamanho amostral. Então, quando nós estivermos tratando de valores, assim, nós temos opções e que nós queremos saber o percentual de cada uma daquelas opções, daqueles gostos, daquelas escolhas, o melhor é esse tipo de gráfico. Se não ficou muito bem explicado assim, vocês podem estar pesquisando posteriormente, tá? Mas se a gente quiser saber sua proporção, o gráfico de pizza ele é mais interessante. Vamos vir aqui, contagem de gênero, acabou mudando o tópico, né? Eu vou vir aqui, botão direito do mouse, título geográfico dos eixos, lembrando, eu poderia simplesmente clicar aqui, né? Título do gráfico, vamos vir aqui e vou estar apagando. Eu vou colocar top gêneros mais assistidos.
Sim. Deixar assim. Vocês podem colocar outro título se quiser. Vou estar corrigindo aqui. Vou alinhar o meu texto e vou colocar em negrito, certo? Então, observem que aqui, ó, ele já tá até algumas opções aqui, ó. Ação representa 42% do tamanho da minha amostra. O segundo valor mais alto é de ficção. O terceiro valor mais alto é de comédia, seguido do de drama. Lembrando, esses valores que eu peguei aqui foram todos aleatórios, tá? Me gerei aí aleatoriamente. Não representa nada comprovado, não. Se como dizer, é apenas coincidência, mas foi gerado aleatoriamente. Enfim, digamos que queiramos mudar a cor desse gráfico, não está uma cor muito interessante, achei uma coisinha feia, o que podemos fazer? Podemos estar clicando aqui em cima. Nessa área, especificamente, eu quero adicionar o quê? Se bem que essa cor está interessante, não está tão ruim não, esse azul. Agora esse vermelho, eu vou atribuir um vermelho mais interessante. Vou clicar aqui, propositalmente no atalho, mas porque a área do gráfico, uma vez gerada, ela vai ter que estar. Então, cliquei fora. Deixa eu clicar aqui novamente. Pronto. Ou a cor, caso vocês queiram. Não gostei dessa cor, porque às vezes as cores vêm meio morta mesmo. Eu quero uma cor mais forte, então vou colocar esse vermelho aqui bem impactante. Ótimo. Esse verde aqui não ficou um verde morto. Vocês podem estar mudando e colocando outra cor aqui. Eita, esse laranja aqui tá um laranja meio não sei o que. Então, vocês podem adicionar outro. Eu vou adicionar esse laranja aqui. Ficou melhor? Dá pro gasto, eu acho. Bem, é isso. Vamos ver o que a gente pode enfeitar mais. Caso eu não quisesse que ficasse desse jeito aqui, essas opções, eu gostei dessa parte porque ele me fala o que essa parte representa, que tipo de gênero representa, e ainda me traz o percentual. Mas digamos que vocês não quisessem dessa forma, nós poderíamos estar mudando. Então, ó, deixa eu vir aqui com o botão direito do mouse. Área do gráfico, estilo do gráfico. Poderia estar clicando aqui. Poderia vir aqui, ó, colocar estilo 3D, só para lembrar aqui que tem essa opção. Não vou querer. Legenda do gráfico aqui, ó, na parte de legenda do gráfico, lá embaixo. Vamos vir aqui. Na posição, eu quero que fique na direita. Olha que interessante. Pronto. Agora não mostra mais o percentual, mas assim, ele mostra, olha, em azul, ele tem essa área aqui, aqui é de ação, ficção, a área está em vermelha, drama, laranja, comédia, verde. Melhorou um pouco. Vamos ver o que mais vamos fazer. Título do gráfico, a gente já tem. Legenda, né? Acabamos de mexer. Tipo de fatia de pizza, já temos. Caso quiséssemos alterar as cores aqui, ó. Comédia, já tem aqui. Caso quiséssemos alterar a cor de qualquer outro gênero, nós clicava no gênero que quiséssemos alterar e poderíamos estar brincando aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, distância. Gráfico de pizza, eu acho que aqui vai nos mostrar outro estilo de gráfico de pizza. Circunferência, tipo de marcador, vamos deixar assim, do jeito que tá, sem grandes invenções. Estilo, enfim, eu acho que eu vou deixar assim porque eu achei que ficou legal. Olha, caso vocês preferissem com aquela outra identificação que dá para ter uma noção de exatamente quanto que isso representa, vocês poderiam estar voltando do outro jeito, tá? O que vocês acham da gente voltar? Eu vou deixar, só que é pra gente ter diferente mostragem, né? A gente já colocou aquele lá de linha, mostrando os números, o quanto que representa, e eu vou deixar esse de lado só pra gente ver que a legenda, ela pode estar tanto na parte superior, na parte inferior, ela pode estar identificando quanto que vale aqueles pontos ali, ou a gente pode deixar assim. Então, só para título de saber, olha, existem várias formas que eu posso deixar, eu vou deixar desse jeito, mas caso vocês prefiram do outro, a gente pode estar deixando. Então, vamos voltar aqui, ó. Legenda, isso daqui trata da legenda, né? E aqui, vocês poderiam deixar com marcador. Pronto.
Eu acho que assim fica até melhor, mas só pra gente ver que existem várias formas, eu vou deixar aqui, ó, esquerda, direita, melhor. Pronto. Vou estar fechando aqui. Então, ó, esse é o nosso gráfico. Vou estar fazendo download para a gente mais uma vez ter uma noção de como é que fica em PDF. Abrir aqui no navegador. Vamos ver o nosso gráfico aqui desenhado. Olha que lindo. Eu gostei. Então, aprendemos o gráfico de barras, o gráfico de colunas. Achei ele bonito também. O gráfico de linhas e o gráfico de pizza. Os três principais gráficos, tá? E aí, cada um aplicados a diferentes modalidades. Se a gente quer comparar valores, eu quero comparar, sei lá, os números de inscrições entre uma coisa ou outra. Vocês podem usar de maneira mais genérica. Se vocês virem que não se aplica nem no de pizza, nem no de linha, arrisquem no de barras, na dúvida, tá? Mas existem outros tipos, mas assim, na dúvida, vocês sempre tentem colocar nesses três. Se não aplicar em nenhum dos outros dois, vocês vêm pra cá. Vamos voltar. Agora, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Embora não esteja lá na legenda com marcadores identificando claramente o que aquela área significa, como eu estou aqui com a imagem em cima da minha planilha, ao colocar o cursor do mouse, ela me identifica. Olha, isso daqui representa 42%, que aqui nesse caso é exatamente 42 pessoas que preferem, porque eu coloquei o total de 100, então ficou fechadinho. Aqui, ó, é 15%, que representa 15 pessoas, mas poderia representar, sei lá, 300 e pouco, dependendo da quantidade total, e assim sucessivamente. Eu consigo aqui identificar, mesmo sem aqueles marcadores, porque eu estou na planilha. Se eu não tivesse, por exemplo, se eu tivesse colocado em PDF, não seria possível. E aí seria interessante colocar um marcador, porque fica mais fácil de identificar. Mas se eu for apresentar aqui na planilha, talvez 100 já seja o suficiente. Agora que eu quero mostrar para vocês, deixa eu diminuir o tamanho do meu gráfico. E eu quero fazer, eu vou fazer não dá de linha, que eu acho que vocês vão entender mais e melhor. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou ajustar aqui, ó, faltou um ajuste logo no início, mas a gente pratica e revisa o ajuste agora. Tá vendo aqui, ó, o nome, aí tem MAD, Max, não sei o que. Vou estar clicando aqui, ó, para ajustar automaticamente. Pronto, então observem que agora ficou bem melhor a visualização. Vou selecionar essa primeira linha aqui, Shift espaço, vou centralizar, alinhamento no centro. O alinhamento vertical também vai ser no centro. E vou deixar aqui em negrito, só para dar aquele ar de organização. Pronto. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, vai funcionar para qualquer gráfico, tá? Eles são dinâmicos. Como eles estão diretamente conectados, esses gráficos aqui, eles estão ligados às tabelas, toda mudança que eu fizer na tabela, ela vai ser identificada na hora no gráfico. Então, eu vou colocar aqui nesse de linha, porque eu acredito que vai ficar melhor de visualizarem. Por isso, eu vou até aumentar um pouco mais. Observem aqui. Suspender aqui. Em janeiro. Notem que em janeiro, o consumo de energia foi 110. Foi de 110. Eu vou estar mudando aqui. Eu vou mudar de fevereiro, vai. Então, vou apagar aqui, vou atualizar novamente o valor. Notem que, como eu apaguei o dado que se encontrava aqui nessa célula, a mesma coisa aconteceu aqui no meu gráfico. A linha sumiu. Isso porque eu não tenho dado para falar se houve um acréscimo ou uma diminuição do consumo de energia naquele mês. Então, vou estar colocando aqui 85 e notem que agora sim apareceu. Pronto, a parte de gráficos nós já vimos. Eu vou estar deixando aqui abaixo. Pronto.